Olá pessoal, bem-vindo à aula 5.7. Vou gravar uma aula bem breve aqui, pois eu percebi que eu tinha dado muitos exemplos na parte de monopólio, monopólio natural, e mesmo na parte anterior, onde a gente falou de restrições à concorrência imperfeita, havia muitos exemplos lá, mas nessa parte de oligopólio e de concorrência monopolística, muitos exemplos ficaram faltando, tá? Então, fiz essa aula aqui só para explicar um pouco mais o resumo dessa parte de oligopólio e dar mais alguns exemplos, né, para a gente pensar aí dessas estruturas de mercado, tá ok? Então, essas aulas aqui estão só sistematizadas aqui na minha caneta, né? Vamos lembrar aqui, eu coloquei inicialmente uma demanda, né, para a gente pensar os vários equilíbrios que nós achamos, tudo bem? Bom, está aqui inicialmente o equilíbrio de monopólio, que era o correspondente ao equilíbrio de cartel, né? Que nós vimos que no caso do cartel havia uma instabilidade intrínseca, né, no modelo. Mas aqui o ponto M é o preço mais alto que esse fornecedor consegue obter, porque ele está atuando como se fosse um único no mercado, tudo bem? Porque ele está atuando sozinho, tá? O segundo modelo que nós vimos foi o modelo de Cournot, né, onde as firmas não combinavam suas estratégias, elas tomavam as suas decisões simultaneamente, mas assim, tomando decisões simultâneas, elas chegavam no equilíbrio com uma produção um pouco maior do que aquela produção que nós vimos no caso de monopólio. Então, o ponto C tem uma produção um pouco maior, consequentemente um preço um pouquinho menor no duopólio de Cournot, tá ok? Mais ainda, né, se houvesse uma líder e uma seguidora, essa líder ia pegar vantagem em poder produzir mais e com isso ficar com lucros maiores, mas por consequência também a produção final ia ser maior do que a produção não coordenada de Cournot e logo o preço em Stackelberg é um pouco menor do que o preço em vigor no modelo de Cournot, no equilíbrio de Cournot, tá ok? Por fim, nós temos aqui o equilíbrio de Bertrand, que é o paradoxo de Bertrand, né? Duas empresas competindo em termos de preço, alcançam preço igual a custo marginal. Alcançar preço igual a custo marginal quer dizer atingir o resultado de concorrência perfeita, né? Ou seja, o preço de Bertrand fica aqui igual ao custo marginal e a produção, né, dividida pelas firmas aí em Bertrand é muito alta, né? É uma produção correspondente àquele preço que chegou no menor patamar possível, tá? Bom, todos esses modelos de duopólio aqui antes de Bertrand, tá aqui um triângulozinho vermelho, inserem perda peso morto para os consumidores, tá? Então os consumidores ficam mais insatisfeitos, ou, em outras palavras, existem consumidores que gostariam de pagar um preço maior do que o custo marginal, mas eles não são incluídos nesse mercado, justamente porque as empresas estão maximizando lucros e mantendo o preço um pouco mais alto para deixar alguns consumidores de fora e dessa maneira obterem maiores lucros possíveis. Tudo bem? Então esses são os modelos de duopólio que nós sistematizamos. Como eu falei no final da aula, dava para incluir mais empresas, eles ficam um pouquinho mais complexos, mas a lógica que funciona por trás deles é a mesma. Tudo bem? Bom, ao final a gente falou da concorrência monopolística, então não fiz no mesmo gráfico para não ficar muito poluído, né? Mas a concorrência monopolística é aquela mistura, tenta usar elementos de monopólio com elementos de concorrência perfeita, né? Só que essa firma continua atuando como monopólio, ela percebe a sua receita marginal, pois o bem dela é exclusivo, né? Só que a curva de custo total médio, por algum motivo, ou motivo de concorrência, ou motivo de substituição, ela é muito elevada, de modo que a demanda tangencia a curva de custo total médio no ponto onde o preço é igual ao preço de monopólio em concorrência monopolística, tá? Então esse ponto aqui que eu coloquei como CM é o ponto onde o preço da concorrência monopolística vai ficar, tá? Novamente, aqui eu coloquei um custo marginal crescente, afinal estamos falando aqui de uma
curva de custo total médio em formato de U, né? E onde essa curva de custo marginal intercepta a demanda, né? É preço igual ao custo marginal, é o equilíbrio de Bertrand aqui de concorrência perfeita, que está um pouco mais para frente. Então entendam aqui, essa área em azul continua sendo uma perda peso morto também causada pela concorrência monopolística, tá? E a produção é um pouco menor do que a produção que seria em Bertrand, tudo bem? Se eu fosse colocar essa concorrência monopolística aqui no modelo anterior, talvez ela ficasse perto aqui do equilíbrio de Stackelberg, mas é muito difícil dizer com certeza em que ponto essa concorrência monopolística para, tá ok? O certo é que é uma concorrência maior do que a concorrência que nós vemos no oligopólio, tudo bem? Vai ter umas propriedades que eu vou falar daqui a pouquinho e a gente vai poder investigar. Bom, ainda assim, né, como eu falei, o modelo de concorrência monopolística é muito ad hoc, então vários economistas ficam com algum problema em encarar esse modelo, porque existem várias questões ainda intricadas, né? Tipo, o preço é bem maior do que o custo marginal, existe uma livre entrada e saída de empresas, então por que outras empresas não atuam com custos mais baixos de forma a pressionar esse mercado aí para esse ponto Ezinho aqui que eu estou falando, que seria o ponto de equilíbrio de concorrência perfeita no longo prazo. Tudo bem? Lembrando que no longo prazo essa curva de custo total médio seria uma horizontal passando exatamente por esse ponto E. Tá legal? Então por que o sistema de concorrência não leva esse mercado para lá? Tá? Então é uma questão mais intrincada, os economistas que estudam esse assunto vão poder debater melhor esse ponto, mas veja bem, no próprio ponto de Bertrand que a gente colocou aqui, se houvesse concorrência perfeita, ela seria deficitária, por conta dessa estrutura de custo total médio estar tangenciando a demanda. Tudo bem? Mesmo a concorrência perfeita aqui seria insuficiente, né? Então é preciso uma estrutura de custos totais médios mais baixa, né? E será que isso de fato ocorre? Uma curva de custo total médio tão elevada assim, a ponto de ser igual à demanda num único ponto, naquele ponto da tangência? Então existem algumas coisas nesse modelo que realmente suscitam a mais questões do que explicações. Tudo bem? Mas de fato ele ajuda a explicar preceitos da concorrência perfeita que nós conhecemos, tá? Bom, deixa eu resumir um pouco aqui a parte de oligopólio. Como é que vocês vão diferenciar então o oligopólio de concorrência monopolística? Não é fácil, tá? Vamos falar aqui algumas propriedades do oligopólio e eu vou dar os exemplos daqui a pouquinho e talvez fique um pouco mais fácil da gente comentar esses assuntos no fórum, a gente tentar destrinchar o que é um mercado oligopólio e o que é um mercado de concorrência monopolística, tá? Bom, o primeiro ponto aqui é que o controle das empresas geralmente é maior no oligopólio, tá? Então cada empresa no oligopólio possui um market share muito grande, tudo bem? Por exemplo, se só existem 4 empresas no mercado, cada uma delas vai controlar 25% ou uma delas é até um pouco maior, deixando outras 3 com um pouquinho menos de mercado, tá? Vou falar do mercado de telefonia celular e o mercado de telefonia celular parece se ajustar bem nesse modelo de oligopólio. Barreiras à entrada mais fortes, então as barreiras que existem para o caso do oligopólio são mais fortes do que aquelas que existem no caso de concorrência monopolística. Isso vai ficar mais claro também quando a gente falar dos exemplos. Tem que corrigir aqui, né? A entrada e saída de empresas é menos comum no oligopólio e mais comum no outro caso de concorrência monopolística. Então no oligopólio você vê sempre aquelas mesmas empresas, aqueles mesmos produtos, então isso não se altera muito numa estrutura de oligopólio, enquanto que na concorrência monopolística isso tem uma dinâmica um pouco mais rápida. Tudo bem? A distribuição das firmas ou a distribuição de atuação das firmas é super importante. Tudo bem? Na verdade, você pode ter um oligopólio e uma concorrência monopolística com o mesmo número de firmas, tá? Mas depende
como é que a atuação e o poder de mercado em cada uma dessas firmas está funcionando. Por exemplo, pensa 5 firmas, mas uma delas domina mais de 80% do mercado. Então isso está mais perto de uma atuação oligopolista do que de uma atuação de concorrência monopolística, tá bom? Além daquelas barreiras que nós vimos na aula 3.3, né, existem barreiras econômicas muito importantes. E voltando ao caso da telefonia celular, embora os custos de se distribuir telefones não sejam mais aqueles custos de monopólio natural, tal como eram há 20, 30 anos atrás, eles ainda são bastante altos. Tá? Tipo, prestar um serviço de telefonia celular é uma atividade econômica que demanda muito investimento, demanda investimento tecnológico grande na construção da infraestrutura necessária para distribuir um serviço para um país grande como o Brasil, por exemplo. Tudo bem? E finalmente, né, lembra aqui do gráfico que eu coloquei lá em cima, né? Olha, todos esses casos aqui de duopólio que nós vimos, com exceção do Bertrand, eles geram lucros econômicos positivos, representado aqui nesses retângulozinhos em verde, tudo bem? Tem um pouquinho a mais de lucro aqui para o Cournot e tem um pouquinho a mais de lucro aqui embaixo para o Stackelberg. Mas confia aí que o lucro de monopólio é o maior possível, tal como nas contas que nós fizemos. Mas o importante aqui é que todos eles possuem essa área verdinha aqui, que é a área que está simbolizando os lucros. Todos eles possuem. Tá? No caso da concorrência monopolística, essa área não existe. Tudo bem? Se eu fosse representar a área de lucro aqui, seria uma linha reta, ou seja, lucro econômico igual a zero. Tudo bem? Então, enquanto que existe uma super remuneração dos fatores e do capital aqui nos modelos de oligopólio, tá? Uma remuneração acima da média e só permitido por conta das barreiras da entrada, no caso da concorrência monopolística, ela é igual ao que todo mercado remunera. Tudo bem? Então, os lucros econômicos são diferentes. No modelo estrito sensu, eles são positivos para o caso de oligopólios e duopólios e iguais a zero na concorrência monopolística. Tá? Bom, a concorrência monopolística tem todos aqueles pontos mais brandos, né, e não há lucros econômicos positivos. Tudo bem? É um bom resumo aí. Tá? Então nós temos alguns exemplos de oligopólios aqui. Um exemplo bastante tradicional, mas que está mudando cada vez mais no Brasil e no mundo, era o de montadoras de carros. Tá? Antigamente nós tínhamos essas 4 primeiras empresas aqui, né? A Ford, a Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Esses eram os 4 modelos de carro mais comuns e que até hoje dominam uma fração muito grande do mercado nacional. Mas o número de novas montadoras presentes no mercado de carros hoje em dia, de revendas de carros, é muito grande, né? Toyota, Honda, Suzuki, Kia, Caoa, Shell, Renault, Peugeot, BMW, Volvo, sem falar algumas montadoras que eu não estou colocando aqui. Tá? Então esse exemplo tradicional de oligopólio já não é tão mais forte quanto antigamente, tá? Porque existe uma concorrência bem maior. Tudo bem? Vários países entraram com suas montadoras, com inovação tecnológica. Isso mudou bastante, embora não seja uma concorrência monopolística, tá? Ainda. Mas existe um número de empresas bem maior, uma competição bem maior. E o preço dos carros também mudaram. A questão é que a gente vai falar sobre diferenciação de produtos em outros exemplos aqui e vai ficar mais claro, tá? Nem todas essas empresas estão na mesma segmentação de mercado umas das outras, tudo bem? BMW e Volvo é outra segmentação de mercado do que Ford, Volkswagen e Fiat, tudo bem? Toyota, Honda, Suzuki é outra segmentação e por aí vai. O segundo exemplo aqui é de operadoras de telefonia celular, tá? No Brasil nós temos essas 4 principais, Oi, Vivo, TIM e Claro. Tudo bem? Então são 4 operadoras que dominam o mercado inteiro de prestação de serviço de telefonia e por isso dominam bastante, tem uma estratégia de oligopólio, os preços ficam acima dos custos marginais e a concorrência é relativamente baixa com essas 4 empresas. Outro exemplo, o terceiro exemplo, é de companhias aéreas, né?
Depois da quebra da Avianca, no Brasil, operando dentro do país, só ficaram essas três: Gol, TAM e Azul. Então apenas três empresas aéreas dividem grande parte do espaço aéreo nacional, né? Sem falar algumas outras empresas muito menores, mas essas três aí são dominantes no mercado e por isso os preços são acima dos custos marginais. E nós podemos até descrever uma situação onde a Gol e a Azul entrou no mercado praticando preços bastante baixos, principalmente a Gol, né? Então, quando a Gol foi uma empresa entrante, ela jogou um pouco os preços da média do mercado para baixo. Na época ainda existiam outras empresas operando, tais como a Varig e a VASP. Mas agora que só estão as três empresas no mercado, essa estrutura ficou bastante de oligopólio, tá? E os preços bem acima do custo marginal e uma dinâmica de mercado pouco movimentada, né? E bem relacionada aí com uma estrutura de oligopólio. Tudo bem? Quarto exemplo aqui é de smartphones e outros eletrônicos, tá? Vou concentrar principalmente no smartphone. Não existem muitas montadoras, fábricas de smartphones, tá ok? Então você tem aí algumas que a gente consegue elencar: Apple, Samsung, LG, Motorola, Huawei, Xiaomi, Sony, Lenovo e algumas outras que eu ainda não coloquei aqui, mas o número não é espetacularmente grande, tá? Então existe uma estrutura de oligopólio aí. Também existe uma colocação de produto no mercado que não é exatamente a mesma para todas essas empresas, mas é uma estrutura mais típica de oligopólio, tá bom? Bom, o quinto exemplo aqui é de editoras livro-texto, tá? Então os livros-textos que a gente usa no curso de economia e outros cursos também usam, eles não possuem muitas editoras e esse número está cada vez menor. Já foi maior antigamente, agora ele está muito baixo, né? Então nós temos a Campus, a Pearson, Bookman, LTC, Atlas, e essas dominam quase todo o mercado de livros-texto, tudo bem? Então o mercado editorial para essa segmentação de mercado, ele é quase oligopolizado, tá? No caso de editoras de maneira mais geral, talvez elas sejam mais para concorrência monopolística, tudo bem? Bom, um sexto exemplo aqui é de redes de comunicação da TV aberta. Não tem muitas empresas oferecendo esse tipo de serviço, né? Eu nomeei aqui as nossas principais: tem a Globo, Record, SBT, Band e Rede TV. Essas são as principais da TV aberta e não necessariamente oferecem um produto homogêneo, tá? Então vamos lembrar aqui que a questão de produção de produto homogêneo, ela está um pouco quebrada nesses exemplos aqui, então vocês têm que considerar essa diferença também, tá? O sétimo exemplo é um exemplo bem interessante, que é microprocessadores de computador, tudo bem? E aqui as duas principais empresas são a IBM e a AMD, tá? Então hoje em dia, para comprar processador, ou é o processador Intel ou é o processador AMD e os tipos de processador que a AMD possui, tá ok? Então essas duas empresas quase que dividem meio a meio o mercado, tá? Pelo menos na estatística que eu vi para os Estados Unidos, tá? Então no Brasil talvez nem seja meio a meio essa divisão, mas elas dividem o mercado de processadores, apenas essas duas, né? É um mercado oligopolista e com estrutura bastante de oligopólio. Bom, outro exemplo, né? Que também ampliou de uns tempos para cá em termos de ofertantes, mas também não existem muitas empresas. Eletrodomésticos em geral, tudo bem? Eletrodomésticos em geral também tem uma estrutura mais próxima de oligopólio. Então aí temos os nomes aí: Electrolux, Brastemp, LG, Sony, Samsung, Consul, Continental, Whirlpool, e essas aí são as opções que o consumidor possui no mercado brasileiro, tudo bem? Existem mais opções, então uma estrutura um pouquinho mais competitiva, mas é algo parecido com o que acontece com os carros. Você tem uma estrutura hoje em dia com mais competidores, mas ao mesmo tempo continua sendo uma estrutura de oligopólio, tudo bem? Olha um exemplo interessante aqui: bancos dentro do mercado brasileiro, né? Tipo, você tem 5 ou 6 bancos que dominam mais de 80% do mercado, nas várias mensurações que você quiser fazer para
participação no mercado aqui. Então são esses bancos aí que estão na tela: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa. E eu pus aqui Sicoob, que também está crescendo bastante, mas poderia ser um sexto banco aqui de outra natureza, Mercantil do Brasil, algum outro banco aqui. Mas esses são os principais, tudo bem? Então apenas esses 6 bancos já dominam boa parte do mercado, e a concorrência bancária no Brasil é sabidamente baixa por quem analisa. Então é uma estrutura pouco flexível, uma estrutura com baixa dinâmica, a concorrência bancária, tá? Tem uma questão que estão entrando as fintechs, está aumentando a competição em alguns tipos de serviços bancários, e isso está bem interessante. Mas, no geral, a estrutura de serviços bancários no Brasil é bastante oligopolizada. Tá? Outro exemplo aqui, talvez menos oligopólio do que alguns outros, mas coloquei aqui para a gente pensar. Tem as marcas de pneus, por exemplo, Pirelli, Michelin, Firestone, Bridgestone. Não são muitas empresas operando, tá? Para pneus tem um número um pouquinho maior do que as que eu coloquei aqui, mas também peças, autopeças de carro estão relacionadas a carros, uma estrutura um pouco oligopolizada. Tá? O 11º exemplo são fabricantes de aviões. Para uma mesma segmentação, a gente só tem a Airbus e a Boeing, né, para aviões de carreira grandes. Então é só essas duas empresas competem pelo mesmo mercado. E se você incluir outras empresas, aí você tem uma segmentação de aviões menores, né, tipo a Embraer brasileira, a Bombardier canadense. Antonov também faz aviões grandes, mas serve um determinado público de países, tá? São os aviões da antiga União Soviética, da Rússia. A própria Cessna, que hoje em dia, se não me engano, pertence a Bombardier. E por aí vai, tá? Depois a gente vai falar de aglomerações e fusões nesses mercados e vamos poder comentar mais esses assuntos nos fóruns. Tá? Pus aqui um assunto que eu gosto bastante, editoras de quadrinho, né? Mas editoras de quadrinhos também não estão com muitas editoras hoje em dia, o número já foi muito maior. Hoje em dia essa Panini aqui, ela domina quase todo o mercado de quadrinhos, de editoração, né? Então ela tem quadrinhos da Marvel, quadrinhos da DC e outros quadrinhos também, então é uma porcentagem muito grande. Não sei exatamente o market share da Panini, mas eu sei que é bem grande, tá? Difícil inclusive encontrar outros exemplos, né, de tão dominante que a Panini é em relação nesse mercado aí. Tem a JBC para mangás, a New Pop também para mangás. Então, para uma segmentação específica do mercado de quadrinhos, você encontra outras editoras. E essa Nemo aqui, que é para quadrinhos autorais ou quadrinhos europeus, outros tipos de quadrinhos. Mas é que tá, não tem um mercado tão grande, tá? Isso aqui está mais perto de concorrência monopolística, mas eu coloquei aqui por conta dessa presença massiva da Panini, tá, ok? Que está tabelando os preços bastante acima do custo marginal. Tudo bem? Outro exemplo interessante, tá, que fala de diferenciação de produto também, são as impressoras e alguns periféricos. Tá? Impressoras não tem muitas marcas, né? HP, Canon, Epson, Lexmark, Brother e algumas outras marcas, mas não é um número muito grande de marcas presentes aqui para impressoras, tá? Então quer dizer, é um mercado bastante especializado e um tanto oligopolizado, tá? Outro detalhe que eu posso dar também em relação a periféricos, né? Por exemplo, essa caneta digital que eu uso aqui, ela tem um exemplo bem interessante da diferenciação de produto que nós falamos na aula 4, em especial na aula 4.2. O que acontece? Não existem muitas marcas para caneta digital, tá? Recentemente eu atualizei minha mesa digital, eu já tinha uma, eu atualizei para uma que chama Wacom, e eu tinha uma de outra marca que chama Genius, tudo bem? Existem poucas empresas, tá? Essa Wacom aqui é uma das mais dominantes no mercado, essa Genius é muito pequena hoje em dia, parece que eles até saíram desse mercado, e talvez a Lenovo, alguma outra empresa de periféricos, esteja nesse mercado. Mas em relação à discriminação de preços de segundo grau, lembra aquela discriminação de preços de diferenciação de produtos?
eu comprei uma mesa digitalizadora da Wacom, que é produto de entrada, né? Produto para iniciante, produto para quem está começando. E o curioso é que eles, de fato, tornam esse produto de entrada inferior aos demais, justamente para eles cobrarem dos demais consumidores um preço maior, tudo bem? Então, enquanto que essa mesa que eu consegui comprar aqui foi por R$ 380, outras mesas no Brasil estão custando perto de R$ 1.000, tudo bem? Dessa mesma empresa. Então, o que eles fazem? Eles não colocam alguns recursos justamente para não oferecer um diferencial para o consumidor do produto mais caro não migrar para o produto mais barato, tá? Um dos recursos eu posso mostrar com essa caneta aqui. As mesas mais caras, elas possuem uma borracha aqui na ponta, e essa você inverte a caneta e dá para apagar de maneira mais rápida, tudo bem? Como se fosse uma borracha de lápis comum, e aí eles fazem uma borracha na ponta aqui. Outra coisa, que as mesas mais caras dispensam um fio, e essa minha mesa aqui, ela tem um fio, tudo bem? E o fio, você sabe que com o tempo ele pode estragar, então você pode perder a mesa simplesmente porque o fio está dando mau contato e está depreciando por conta disso. O ponto aqui, que importa para a gente economia, é que para a empresa não é muito mais caro fazer um produto mais avançado, tudo bem? Fazer uma caneta com essa funcionalidade de borracha na ponta não acrescenta um custo muito grande. Fazer uma mesa sem fio, wireless, não acrescenta custo também. O custo marginal disso para a empresa que fabrica é muito, muito baixo. O ponto, por que eles fazem essas mesas diferentes? É porque eles querem diferenciar o consumidor. Tudo bem? Eles querem que o consumidor que paga muito não migre para um produto inferior, justamente para conseguir extrair o excedente desse consumidor que topa pagar em torno de 720 a mais por outro tipo de mesa, tudo bem? Então o que eles fazem? Eles fazem o produto de entrada ser o mais básico possível. Isso acontecia com carros também, carros 1.0, tá? Para o consumidor que está naquele setor ali, ser aquele que não entraria no mercado caso não houvesse um produto de entrada, caso não houvesse um produto mais básico. Mas ele é tão básico, que quem precisa dos outros recursos, uma mesa sem fio, um pouco maior e com borracha na ponta aqui, por exemplo, não vai migrar para o produto mais básico, tudo bem? Então assim eles ganham nos dois sentidos, eles ganham continuando vendendo para esse consumidor de preço mais caro e não perdem o consumidor que só topa pagar o valor mais barato, tudo bem? Em particular no Brasil tem um problema da taxação e dos impostos que encarecem bastante esses produtos no mercado nacional, além do câmbio que está depreciado. Tudo bem? Então esses produtos acabam ficando bastante caros por conta disso. O 14º exemplo aqui é TV a cabo, tá? E não existem muitas opções de TV a cabo, então também é um mercado bastante oligopolizado. Quando eu estava fazendo o exemplo aqui, eu só lembrei da Sky e da Claro, por exemplo, né? E a Claro comprou a NET, então NET e Claro são a mesma empresa hoje em dia, então não tem muitas opções em termos de TV a cabo. Essas duas empresas dominam grande parte do mercado. Tudo bem? Como no caso das telecomunicações, as opções são poucas. Tudo bem? Bom, esses são os casos de oligopólio que eu consegui pensar como exemplo, tá? Alguns deles têm que ser mais formalizados, mas aqui eu preferi colocar os que eu consegui pensar para vocês poderem pensar em como é abrangente o caso de oligopólio na economia como um todo, tá? Um colega me disse também que as empresas que prestam auditoria para as empresas que têm acionistas na Bolsa de Valores também é formado por um oligopólio. Apenas umas 4 empresas dominam esse mercado de auditoria, tá? Se não me engano, Deloitte, PricewaterhouseCoopers e algumas outras, tá? Então pode ser um mercado oligopolizado também. Existem alguns exemplos a mais além desses que eu passei aqui. Bom, vamos falar para os casos de concorrência monopolística, tá? Vou falar dos casos mais típicos. O nosso livro mesmo dá o caso de refrigerantes, né? Então, tá aqui as marcas mais conhecidas: Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, o Guaraná Dolly, que eu dei de exemplo, Del Rey, Mate Couro, Grapete,
Então, bebidas, em geral, é uma concorrência monopolística, tá? Inclusive, algumas dessas aqui pertencem ao mesmo conglomerado, mas deixa eu falar do caso das cervejas, que aí eu vou poder explicar esses conglomerados de maneira mais detalhada, tá? Então, pensa também, outro caso de concorrência monopolística é o caso das cervejas, tá? Então, aqui eu coloquei as marcas, tudo bem? Então, você tem as marcas Skol, Original, Antártica, Boêmia, Brahma, Stella Artois. Todas essas marcas aí são da Ambev, tudo bem? Então, quer dizer, é um grande conglomerado que domina produtos diferenciados. E no caso, é vantajoso para a empresa ter esses produtos diferenciados, porque assim eles conseguem pegar vários tipos de consumidores e não apenas um, tá? Então, se eles tivessem apenas um tipo de cerveja, eles iam pegar só um tipo de consumidor. Mas tendo vários tipos de cerveja, eles conseguem simular uma competição entre aquelas cervejas e pegar vários tipos de consumidores, tudo bem? E às vezes é até difícil diferenciar um sabor de uma cerveja da outra, tá? Então o mercado fica com produtos muito pouco diferenciados, bastante parecidos. Essa é uma propriedade também da concorrência monopolística. Os produtos acabam ficando muito parecidos. Então, todas essas aqui que eu sublinhei são cervejas da Ambev, por exemplo, tá? E a Ambev domina cerca de 70% do mercado. Não sei como é que está o market share mais recente, mas a Ambev domina o mercado de cervejas e de bebidas bastante fortemente, tá? Bom, outras cervejas aqui de outro grupo, tá? Eisenbahn, Skin, Devassa, Glacial e Baden-Baden. Tá? Então todas essas empresas aqui pertencem ao grupo Kirin Brasil. Tudo bem? Deixa eu pôr de outra cor aqui, vou pôr de verde. Tá? Que era o chamado antigo grupo Skin, tá? Da Skin Cariol. Então a própria Skin está aqui como uma marca vendida, né? Mas todas essas cervejas aqui são do mesmo grupo, tá legal? E Kirin é um grande conglomerado do Japão, né? Mas no caso do Brasil ele teve uma mudança em particular, tá? Outro grupo aqui, eu não entendi muito bem como é que foi a parceria, mas foi uma parceria de poucos anos para trás, é o grupo da Heineken, tá? Cerveja holandesa que veio para o Brasil em massa nos últimos 4 ou 5 anos, tudo bem? O grupo da Heineken se uniu para esse grupo Kirin Brasil, mas eu acho que ele ainda é um grupo dominante, tem uma questão de separação da Heineken com o grupo da Eisenbahn, da Skin e da Devassa, mas eu não sei os detalhes dessa operação, mas eles estão juntos em termos de distribuição, mas não sei em termos de produção, tá ok? Mas o grupo da Heineken também está aí. E por último, o último grupo com um market share menor é o grupo da Itaipava, da Cristal, da Petro, tá? Esse é o grupo Petrópolis, tá? Da cervejaria Petrópolis, no Rio de Janeiro, tudo bem? Então o principal produto deles é a Itaipava, tá? Bom, várias coisas interessantes aqui, né? Se você considerar os grandes grupos, parece que a gente está considerando mesmo um mercado oligopolizado, tá? Então existem várias marcas, mas os grupos que eu citei aqui são apenas 3. Então você tem 3 grandes grupos disputando o mercado de cervejas brasileiro, tudo bem? Então isso é uma estrutura mais parecida com o oligopólio. Mas, ao mesmo tempo, a cerveja não é um produto que envolve grande investimento, não é um produto muito difícil de fazer, tá? Então, eu coloquei até aqui a questão das micro cervejarias, micro ou pequenas, né? Que são outras empresas que também fazem cerveja, e se as empresas dominantes colocarem um preço muito alto, ou fizeram um produto muito ruim, elas podem perder espaço para outros entrantes no mercado. Então, lembra daquela questão que eu falei de mercados contestáveis? Tá? Esses 3 grupos são dominantes, mas o fato de ser mercado contestável é que pode entrar concorrente oferecendo um produto a preço baixo e maior qualidade a qualquer momento. O caso da cerveja é um pouco nesse sentido. Tá? Então, esses grupos não têm poder de mercado tão grande porque, afinal, cerveja é um produto relativamente simples, não muito caro de se produzir, e é possível dominar o mercado concorrendo, competindo em preços e investindo em publicidade.
Uma questão importante para as bebidas em geral, tanto cervejas quanto refrigerantes, é a questão de distribuição. A distribuição é muito cara, então a logística assume um papel primordial para as cervejas darem certo, tá? Para serem distribuídas para o país como um todo. Então, em termos de logística, a Ambev ganha e fica muito na frente, e por isso que ela domina um mercado tão grande quanto ela domina no Brasil. Tá? É uma questão de logística também para os preços não ficarem muito caros, pois o custo de transporte influencia bastante no preço das cervejas. Tá ok? Bom, outros mercados aqui, esse mercado eu não conheço muito, eu coloquei aqui produtos de limpeza, que é diferente, tá? Mas produtos de limpeza e cosméticos, mas aí você tem Natura, Boticário, Avon, várias marcas, mas a mesma coisa que acontece com os conglomerados lá em cima, acontece com esses produtos cosméticos e de beleza, tá? O quarto caso é um exemplo curioso aqui, que é o caso dos produtores de bicicletas, né? Bicicleta é um mercado relativamente simples, mas ao mesmo tempo complexo, né? Se pegar uma bicicleta, a bicicleta tem vários componentes, tem várias peças, né? A bicicleta tem muita peça, mas ao mesmo tempo ela é relativamente simples. E uma coisa curiosa também é que cada país tem o seu conjunto de empresas que trabalham com bicicleta, isso é bem diferenciado entre os países, então fica bem localizado no mercado de determinados países, tá bom? Então as duas empresas principais aqui do Brasil, né, que eram a Caloi e a Monarch, não existem mais, né? Tipo, a minha bicicleta é uma Caloi, mas mesmo no período que eu comprei a minha bicicleta Caloi, já estava em concordata, já estava em processo de falência, já estava fechando a empresa e vendendo a empresa, tá? Em particular na Caloi, existe um processo judicial entre os familiares sobre a quem pertenceria o dinheiro da Caloi e tudo mais, e esse processo está dificultando a venda da empresa e a manutenção da marca, por exemplo. Mas uma empresa nacional que existia já não existe mais. Antes da Caloi, a Monarch já tinha desaparecido, então empresas nacionais para a produção de bicicletas já não existem mais, né? No nosso livro, no capítulo 1, tem um exemplo de bicicletas lá, eu coloquei várias dessas empresas, algumas delas atuam no Brasil, a Oge, a Schwinn, Mantis e etc., a Trek. Eu coloquei esses exemplos que tem lá no mercado norte-americano, aqui para o Brasil também, sei que algumas delas operam aqui no Brasil. Mas o mercado de bicicleta é bem curioso, não é um produto muito complexo, tal como o carro, mas ele é complexo o suficiente para ter uma questão tanto de oligopólio quanto de concorrência monopolística, tá? O ponto aqui é que fabricar e entrar nesse mercado é um pouco mais simples também. Tudo bem? Envolve investimento em publicidade, existe uma certa contestação para entrar no mercado de produção de bicicleta, tanto é que vários países possuem suas próprias empresas que fabricam bicicletas, tudo bem? Então eu coloquei aqui como concorrência monopolística, tá? Bom, o quinto exemplo aqui é de chocolates, mas o exemplo de chocolates está aí as marcas mais famosas, Nestlé, Lacta, Garoto, Arco, Hershey's, etc, tá? Mas acontece a mesma coisa que eu descrevi lá para o caso das cervejas, tá? Tem grandes conglomerados que concentram várias marcas, tudo bem? Então, esses grandes conglomerados, se você considerar a competição entre os conglomerados, fica mais perto de um monopólio. Se você considerar a competição entre as marcas, fica mais uma concorrência monopolística, tá? E incluir também, né, os achocolatados aí mais famosos, mas também é um mercado bastante contestável, tá? Outras empresas podem investir bastante em publicidade e entrar nesse mercado com produtos similares, e por isso o poder de mercado dessas marcas e dessas empresas não é tão elevado assim. Tudo bem? Eles não podem cobrar um preço como se fosse um monopólio único nesse setor, tá? Porque outras empresas poderiam entrar caso elas cobrassem preços muito, muito altos. Outro caso interessante aqui é o caso de cadeias de fast food, tá? Esse é o sexto exemplo, né? Então aqui eu coloquei só os casos de hambúrguer, né? Aí você tem Burger King, McDonald's, Bob's, Girafa, Jerônimo e o Subway. Subway não é exatamente hambúrguer, mas de pão. Mas todos esses são concorrência monopolística, tudo bem?
São produtos relativamente simples de serem feitos, que não são caros e com uma estrutura de fácil entrada e saída de empresas. Tá ok? Poderia colocar outras cadeias de fast food aqui, que não só de hambúrguer, tá? Mas o ponto é que essas cadeias de hambúrgueres, elas ganham também em termos de logística, em termos de publicidade, em termos de presença no mercado, né? Mas não é tão difícil para entrar nesse mercado, e inclusive essas empresas têm que tomar cuidado, porque se elas não oferecem um produto de qualidade, né? Logo depois aí tem uma lanchonete aqui em Mariana que se chama Chororó, e elas podem perder mercado para o Chororó ou para Gabarito, né? Que são aqui de Mariana e fazem o mesmo tipo de produto. Não são cadeias de fast food, mas são similares que podem tirar mercado dessas empresas. Então, repare que o mercado contestável está um pouco nessa possibilidade de entrada de concorrentes de maneira fácil. Tudo bem? Então, se existe possibilidade de criação de concorrência de maneira rápida, né, esse é um mercado contestável. Tudo bem? Então, apesar de serem cadeias grandes, elas não conseguem dominar o mercado todo sozinho, pois existem as micro cadeias ou pequenas produtoras de fast food. Tá ok? Por fim, aqui um último exemplo é aquele exemplo, lembra quando eu falei de monopsônio e falei dos produtores de leite, tá? Mas quando você pega grandes laticínios que beneficiam esse leite, esse mercado aí já é um mercado mais para concorrência monopolística, tá? Mas também no caso dos laticínios, assim como no caso das bebidas, existe um componente de custo de transporte e logística muito importante, tá? Então por isso que se você pegar outra região do Brasil, talvez essa competição aqui se dê com outras empresas, tá? Eu coloquei aqui algumas empresas que estão mais presentes aqui na região de Minas Gerais, tá? Então tem a Nestlé e a Danone que dominam o mercado nacional todo. A Vigor é muito presente também no mercado nacional inteiro. Aqui tem um caso curioso da Parmalat, tá? Mas a Parmalat já não tem aquela presença que ela tinha no final dos anos 90, né? A Parmalat estava se tornando uma gigante no setor de laticínios. Começou lá na Itália, tinha uma subsidiária brasileira, mas ela teve um escândalo de corrupção nas contas da Parmalat, que era um escândalo de milhões de euros, e isso prejudicou a empresa enormemente. Ela teve que reduzir seu tamanho, teve que responsabilizar os empresários, os CEOs, e por isso a Parmalat não tem mais aquela presença que ela tinha no final dos anos 90. Tudo bem? Mas aqui os outros exemplos, Itambé, Porto Alegre, Bela Vista, Piracanjuba, Ita, Italac, etc. Tá? Então os laticínios são uma concorrência monopolística aí presente no mercado. Tudo bem? Então, esses são os exemplos que eu arranjei aqui, tanto de concorrência monopolística quanto de oligopólio. Tá? Espero que tenha ficado mais claro a diferença entre os dois. Tudo bem? No caso de concorrência monopolística, eu poderia dizer que são produtos relativamente mais simples, tá? Então, às vezes precisa de um grande investimento de capital para entrar nesse mercado, mas não é um investimento de capital tão grande quanto criar uma montadora de carros, por exemplo, tá? Que era o primeiro exemplo do caso de oligopólio, tá? Então, são diferentes os mercados e por isso a competição e a estrutura de mercados entre eles é diferente também. Tá? Mas eles não chegam a ser uma concorrência perfeita, tal como é estudado em micro. Tudo bem, pessoal? Então é isso. É uma aula aqui especial só para acrescentar esses exemplos que eu vi que estavam faltando para essa parte de oligopólio. Vejo vocês na aula 6.1 sobre teoria dos jogos. Até lá. Tchau, tchau.